Então é o seguinte, pessoal, nós estamos começando aqui nosso primeiro aulão de história, que vai ser sobre as revoluções, tá? Então, a minha proposta para hoje é Revolução Industrial, Revolução Francesa e, se der tempo, a Revolução Russa. Se não der tempo, a gente vai ver Revolução Russa em outra aula. Mas a gente vai estudar sobre isso. Eu, Marília, no caso, sou a própria que tenho que andar com essa plaquinha. Gente, é o seguinte, primeiro de tudo, a minha especialidade, eu sou formada, tenho mestrado, doutorado, 2 especializações em História. Então, essa é a minha grande paixão, tá? Minha primeira paixão, meu primeiro amor é a História. E é a disciplina que eu acho, então, por isso, a mais amada. E estão falando aqui que eu não queria dar aula, que mentira, tá? Eu que, inclusive, falei, talvez, assim, vocês querem. Eu gostei disso aí, podia fazer um meme meu, ela faz a história dela, adorei. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre história, pode fazer um meme, ó. O dedo na parede. Olha, some. A primeira coisa é o seguinte. Vai, vou fazer de novo. Vai ver se melhora a minha cara, pelo amor de Deus. Bom, a primeira coisa, gente, história não é estudar só coisa antiga, tá bom? Não existe isso. História é estudar seres humanos. Então, todas as vezes que a gente vai pegar um acontecimento e tal, a gente está estudando porque aquilo foi importante para os seres humanos e porque é importante para nós, para vivermos ainda hoje, tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, a Revolução Industrial, tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com o celular, de que, sei lá, o iPhone 12 lá, que é o top das galáxias agora, que vem sem carregador. Você tem que comprar um carregador separado, e ele muda muito pouco do iPhone 11, por exemplo. Então, assim, essas coisas, a revolução, o que nós vivemos hoje é chamada de terceira revolução em... Vou fazer um adendo aqui, porque eu estou sendo insultada, e eu gostaria, é bom que está gravando, que o senhor Gabriel, eu não esperava isso de Gabriel, tá, Gabriel, olho junto, tá falando aqui que o meu marido que vai ouvir eu falando que é uma história, mas é óbvio que eu amo história antes que ele. A história veio muito antes que ele, eu só conheci ele quando eu estava no mestrado. A história é minha profissão. Lembra da frase da Lady Gaga, meninas? A profissão nunca vai acordar de manhã e olhar para vocês e dizer que não quer mais. A sua profissão é a minha vida, entendeu? Então, o problema é dele. Se ele quiser competir com a história, ele está lá embaixo. Então, é isso. Ok. Falando tudo isso, deixando gravado para aparecer no YouTube e para outras pessoas se inspirarem, inclusive os parentes do meu marido, se for assistir, saibam disso. É importante para vocês pararem de ficar me cobrando filhos, porque eu tenho que trabalhar. Então, pessoal, vamos lá, tá? Vou focar agora na Revolução Industrial. Revolução Industrial é a minha temática principal da história. Eu acho a revolução mais importante que já existiu. E é por isso que nós vamos estudar como a primeira grande revolução, certo? A Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela é principalmente a transformação da manufatura do trabalho que era feito então. Então, é o surgimento substituindo não apenas o trabalho, tá? Mas substituindo as pessoas também. E aí a gente vai entender como é que isso se deu. E aí, nas aulas de história, todas as aulas, eu sempre indico filmes, séries, livros, e aqui não é diferente, tá? Então, bom, se o computador for, os objetivos eu vou pular. Livros de literatura. 2 livros que eu acho sensacionais para entender a Revolução Industrial, numa perspectiva crítica. É o Frankenstein, da Mary Shelley, e o Germinal, do Émile Zola. São 2 livros que vão mostrar, por exemplo, Frankenstein, ele é um grande absurdo, uma grande coisa que se torna possível, realizável, a partir da indústria. O que depois a gente poderia comparar, pegar um livro desse, que é o Frankenstein, e pensar como a Revolução Industrial, ela foi muito importante, afinal, a gente está vendo aqui, a gente está se comunicando pelo computador, isso é muito importante, mas ela também foi um dos motivos, por exemplo, de que
existissem as guerras, as bombas atômicas, as bombas nucleares, né? Então, assim, como ao invés da gente utilizar aquilo que é industrial para nos facilitar a vida, às vezes a gente usa para nos colocar no poço, certo? Então, isso é muito importante. Filmes eu trouxe, então, A Batalha Incerta. Eu tenho até um capítulo de um livro que eu publiquei sobre esse filme, que é sobre uma greve dos catadores de maçã, e um filme brasileiro muito, muito importante, tem que assistir, Eles Não Usam Black Tie, que é sobre uma organização operária, é um filmão. Então, o que foi a Revolução Industrial? E aqui a gente tem uma cena do Charlie Chaplin, que foi um dos maiores comediantes, né, que já existiu, Nos Tempos Modernos, que é um filme que ele trata sobre isso. A Revolução Industrial, ela iniciou, então, na segunda metade do século XVIII e se intensificou, se espalhou pela Europa no século XIX. Ela iniciou na Inglaterra, tá? Então, foi lá que tudo começou. O que mudou, então, com a Revolução Industrial? As máquinas substituíram a maioria das relações humanas, certo? Então, o que acontece? Eu sempre gosto muito de usar o exemplo do carpinteiro, tá? Então, se você chegasse num carpinteiro e dissesse para ele o seguinte: bom, eu quero que você faça uma mesa. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá, então. Tá, filme com a Fernanda Montenegro. A revolução é quando o movimento muda o mundo. No caso, a revolução industrial é uma revolução burguesa. Bom, o que acontece, pessoal? Você precisava comprar uma mesa, um jogo de mesa com cadeiras. Você ia num carpinteiro e esse carpinteiro, ele ia fazer para você, dizer assim, olha, daqui 20 dias você vai passar aqui e depois eu volto com o nome dos filmes. Você vai passar aqui e o jogo vai estar pronto. Aí, digamos que esse carpinteiro, né, digamos que o Gabriel era o carpinteiro, ele conseguia fazer o jogo completinho, ele ia fazer as cadeiras, ele ia colocar os pregos, ele ia fazer a mesa, e com 15 dias ele ia ter o jogo pronto. O que ele ia fazer nos outros 5 dias? Ele ia ficar com a família dele, ele ia ler literatura, ele ia fazer outras coisas, porque o tempo não era dinheiro. Então, o que muda com a Revolução Industrial é que o tempo se torna dinheiro, o tempo ele vira lucro. Professora, mas como era o tempo, então, antes da Revolução Industrial? Como nós nascemos e nós já vivemos nessa sociedade do relógio, né, de que, meu Deus, 5 minutos para isso, não sei o que e tal, nós não sabemos como é possível que tenha existido sociedades antes sem terem o relógio, né? Mas existiu. E essas sociedades, elas eram baseadas na religião, principalmente, e na organização de tarefas. Por exemplo, eu ia ali comprar um pão na vendinha. Eu ia falar assim, vou demorar o tempo de rezar uma Ave Maria. Aí a pessoa ia ter uma noção. Entendi. Aí, como as pessoas viviam muito no meio rural, a localização do sol também interferia. O sol está desse lugar, então já é meio-dia. Então, as pessoas se baseavam nessas experiências para falar a questão do tempo, tá? O filme Eles Não Usam Black Tie e Batalha Incerta. Que revolução que você quer saber que cai do Brasil no vestibular, Bia? Então, como que era o sistema anterior às tarefas? É isso que eu mencionei para vocês, como o Gabriel fazia as mesas, certo? A pessoa, então, ela se especializava naquilo. Diferentemente do que acontece hoje. Por exemplo, vocês vão para a escola e vocês têm que estudar lá, sei lá, 10 matérias. Vocês vão estudar coisas que não interessam para vocês nesse momento e que nunca vai interessar. Nesse momento que a gente está vendo, antes da Revolução Industrial, que é a ascensão do capitalismo, as pessoas, por exemplo, eu nasci numa família onde o meu pai, vou usar o exemplo do carpinteiro, ele é carpinteiro. Eu ia aprender, desde criança, o ofício de ser carpinteiro. E aí depois, quando eu alcançasse, né, fizesse uma mesa ok e tal, eu ia passar por uma banca.
É daí que vem as bancas de TCC, de mestrado, doutorado que a gente tem hoje. Vem desse período. A banca seria, então, teriam 3 mestres, 3 pessoas que praticavam aquele ofício e que eram muito bons e que eles iam avaliar. Eles iam falar assim, ó, você tem, então, 3 horas para fazer uma mesa para gente. E aí, se você fizesse uma boa mesa, você ia receber o título de mestre. E aí, depois, você poderia cobrar mais pelo seu trabalho, porque você era uma pessoa que tinha se especializado em fazer todo o conjunto. Não é como no sistema industrial, que, por exemplo, o pé de uma mesa é numa linha de produção, o parafuso vai em outra linha de produção. É só pensar, por exemplo, no carro. O carro, cada lugarzinho do carro é numa esteira diferente, certo? Não existia isso. Então, as pessoas precisavam aprender a fazer a totalidade. Então, a Revolução Industrial, ela torna a divisão do trabalho, tá? Isso é o principal. O trabalho se divide. Então, as pessoas, elas passam a ter isso aqui, pessoal, é o que o Marx vai escrever em O Capital. Elas têm um distanciamento da sua força produtiva. O que é força produtiva? É o nosso trabalho. Por exemplo, eu sou professora de história. O que eu vendo? Eu vendo meu conhecimento para vocês. Eu estudei e eu estudo todas as vezes para dar aula para vocês e venho aqui e, no caso, não vendo, porque eu não estou recebendo para isso, mas se fosse, por exemplo, na universidade, eu estaria vendendo a minha força produtiva, o meu trabalho, que é isso. Uma pessoa que trabalha na linha de produção do frigorífico, ela vende a força produtiva dela lá cortando frango. Qual que é o grande problema, né, que aconteceu com a Revolução Industrial? É que o nosso trabalho, a nossa força produtiva, muitas vezes, ela se diferencia da vida da gente. Por exemplo, não é o meu caso. Eu falei para vocês como história é o grande amor da minha vida, certo? Mas existem pessoas que trabalham em coisas que elas detestam e que elas não se identificam com aquilo. Então, o trabalho, ele começou a se tornar uma coisa que a gente não faz, muitas pessoas não conseguem fazer porque amam, elas fazem porque tem que fazer, porque precisa do dinheiro para se manter, e que em alguns casos podem ser facilmente substituídas. Entenderam? Por exemplo, antes, o carpinteiro, um bom carpinteiro, ele não poderia ser facilmente substituído por alguém que malemar sabia fazer uma mesa, porque ele tinha um ofício, ele tinha aprendido aquilo. Hoje, infelizmente, na maioria dos lugares, o sistema fabril, o sistema industrial, a pessoa entra e tem um exército industrial de reserva, que é um termo que o Marx também usa no livro Capital, no livro 1 do Capital, que é o seguinte, bom, se você não quer trabalhar, se você está achando que está frio, que está ganhando pouco, é simples, outro vem e te substitui. Infelizmente, nós nos tornamos escravos das máquinas. Então, a Revolução Industrial, ela veio nesse sentido. Isso é muito importante. Aí vai falar assim, professora, mas a Revolução Industrial é de todo ruim? Não. Hoje, por exemplo, a gente não consegue imaginar a nossa vida sem as coisas boas que a Revolução Industrial proporcionou ao longo dos tempos, né? Primeiro iniciou com a máquina a vapor, depois iniciou com, né, os carros, com os trens, com as estradas, depois a robótica, a genética. Hoje nós vivenciamos tudo isso é muito importante para a sociedade. O grande problema é que, como eu mencionei para vocês, a Revolução Industrial, muitas vezes ela está relacionada não necessariamente ao que a gente precisa para nos tornarmos bons cidadãos, termos uma vida digna, como, por exemplo, no Brasil. A gente tem alimento que daria para toda a população brasileira sobreviver, mas existem pessoas que passam fome. Então, a Revolução Industrial, ela intensificou essa diferença entre as classes, tá? Então, um grande proprietário, por exemplo, ele começou a ter muita grana, porque ele pagava muito pouco pelo trabalho dos homens, menos ainda das mulheres e menos ainda das crianças. No período da Revolução Industrial, do início do século XVIII, metade do século XIX e tal, as crianças, era muito difícil uma criança que sobrevivia até os 5 anos. A taxa de mortalidade era gigantesca, porque as crianças trabalhavam debaixo das máquinas, quando caía alguma coisa para pegar, e muitas vezes elas cortavam, perdiam um braço, ou morriam ali, eram sufocadas. Então, toda a família trabalhava
nesse sentido nas indústrias. Tô vendo o que vocês estão conversando aqui na hora da aula. Prof. Júlio Nazaré? Ah, Bianca, sim, nós vamos estudar isso em Brasil. Bom, gente, meu Deus do céu, eu até perco o fio da meada com esses comentários. Que legal, Bruna, na Coreia. Bom, é o seguinte, uma coisa que eu acho importante para quem tem vontade de, aproveitando que a Bruna falou que tem vontade de fazer intercâmbio na Coreia. Bruna, você sabe que a coisa mais fácil para você fazer intercâmbio é você fazer um mestrado, você estudar, não sei que curso que você quer fazer o mestrado. Quando a gente tem doutorado, ou quer fazer o pós-doutorado, os países brigam pela gente. Os países, se você parar para ver as cabeças pensantes no Brasil, normalmente elas vão para outros lugares, porque são muito mais valorizadas em outros lugares. Então, a minha dica é a seguinte: faz a faculdade e faz um mestrado, e depois você vai estar com a vida, você vai para a Coreia, você vai para o lugar que você quiser, porque existem muitos programas. A França tem vários programas que abrem todos os anos, e é assim, um programa para você ser doutor, para você ser doutor na França, por exemplo, você vai fazer o doutorado na França, né? Doutorado de sanduíche. Você vai ganhando euros. Eu vi que estava. Esses dias eu vi um programa de Portugal que dava 20 mil reais por mês para você ser estudante, tá? E aí, além de você ser estudante, você ainda pode ministrar aulas para, por exemplo, vou tentar ser bem específica, tá? Bom, eu entrei na faculdade da França e fui fazer um doutorado lá. Eu estou fazendo doutorado e eu posso ser também, tem um professor que está me orientando, mas eu posso dar aulas na universidade. Então, eu posso receber por essas aulas. Além disso, o meu marido, ele vai também como marido da pessoa que está fazendo doutorado e ele pode trabalhar e estudar. O que não pode, muitas vezes, se você vai como visto de turismo e tudo mais. Então, a pessoa que está com você pode fazer isso, né? Deixa eu ver o que mais. A França tem muitos programas, Portugal tem muitos programas, a Espanha, mas a França briga, gente. A França briga por. Tenho vários amigos. Inclusive, sei lá, eu penso assim, eu quero morar no Brasil, mas a minha opção talvez, se, sei lá, se daqui a uns 2 anos eu não tiver passado em nenhum concurso, talvez eu tente o pós-doc e fique morando de vez daí para outro lugar. Precisa ser marido oficial, no caso, casado no civil, né? Isso, Portugal, dá para conseguir pela nota do Enem. Só que assim, o que eu digo para vocês, gente, você ir fazer, eu vou ser muito clara, quando eu estava na faculdade, eu podia escolher pelas notas, eu ganhei um intercâmbio, eu podia escolher entre 5 países ibero-americanos que falam português ou espanhol. Só que se eu decidi não fazer o intercâmbio. Por quê? Porque como eu queria seguir carreira acadêmica, fazer o mestrado e doutorado, eu queria emendar a Andressa, meu Deus do céu. Ah, foi.
Então, assim, eu emendei, eu não fui fazer o intercâmbio, eu emendei, terminei a graduação para emendar o mestrado, mas eu ganhei essa bolsa pelas notas. Só que a minha grande dica é a seguinte: o intercâmbio, quando você faz na graduação, ele é muito legal e tal, culturalmente, mas para você ser respeitado, para você ter assim, para você ir ganhando bem e para os caras falarem assim, brigarem por você, brigarem pela sua pesquisa, quererem que você fique lá, você tem que ir já até com mestrado, porque lá eles têm poucos doutores e ainda quando você termina o doutorado ou pós-doutorado, a briga é maior ainda, o salário é muito maior, porque no Brasil não existe a profissão pesquisador, cientista. Para vocês terem ideia, um dia eu fui abrir uma conta numa loja e falaram, eu falei que era pesquisadora, a pessoa me colocou como estagiária, porque não tinha pesquisador, imagina. E na França, nesses outros países, Portugal e tal, existe essa profissão. E é uma profissão muito bem remunerada. Então, você pode ser pesquisador e nem necessariamente dar aula, viver só de pesquisa, ou você pode ser, além de pesquisador, ganhar por ser pesquisador, você pode ser professor nessas universidades. Então, isso é muito interessante, né? Que você pode dar aula pela Europa toda. E essa é a minha dica para vocês. E falando tompeiro, igual Jacan, né, Andressa? Esse é o principal. Vamos lá, então. Aqui eu trouxe um autor que ele é muito famoso, que é o Thompson, tá? Que normalmente em história ele é muito cobrado. E eu acho que é muito importante. Essa obra dele, ele vai se dedicar em falar sobre a Revolução Industrial. Ele diz assim: primeiro, a interpretação de que é mais humanamente compreensível do que o trabalho de horário marcado. O camponês ou trabalhador parece cuidar do que é uma necessidade. Então, ele está falando da diferença do que mudou na vida do camponês quando ele se tornou um trabalhador assalariado. Segundo, na comunidade em que a orientação pelas tarefas é comum, parece haver pouca separação entre o trabalho e a vida. As relações sociais e os trabalhos são misturados. O dia de trabalho se prolonga ou se contrai segundo a tarefa. E não grande senso de conflito, e não existe um grande senso de conflito entre o trabalho e o passar do dia. Terceiro, os homens acostumados com o trabalho marcado pelo relógio, essa atitude para com o trabalho parece perdulária e carente de urgência. Então, o que acontece? As famílias, não havia, por exemplo, uma separação. Uma mulher era costureira, ela tinha se dedicado para aquela profissão e não havia uma separação assim, sei lá, talvez ela ia trabalhar no domingo, mas depois ela ia passar a semana toda tendo os dias para fazer outras coisas que ela achasse interessante, talvez conhecer até uma profissão nova. Então a pessoa tinha o controle sobre o seu próprio tempo, tá? Então essa é a grande diferença também. A partir da Revolução Industrial, o seu tempo, quem manda em você, quem cuida do seu tempo, é o dono da propriedade privada, que é o dono para quem você trabalha, é o dono do capital. Ficou muito grande aqui, peraí. Então, o controle do tempo foi uma das grandes modificações, tá? Com a Revolução Industrial. Isso é muito importante para vocês saberem. O êxodo rural, por isso eu trouxe o texto do Engels, que é os bairros de má fama. As pessoas tiveram que morar nos centros urbanos, porque as indústrias eram lá. E aí, por exemplo, uma pessoa que vendia mesa, ela começou a competir com uma empresa que, ela, sei lá, se ela demorava 20 dias para fazer uma mesa, a empresa fazia 100 mesas em um dia. Então, os camponeses não conseguiram sustentar, embora houvessem manifestações, como os ludistas, que eram os quebra-quebra de máquinas, tá? Como os cartistas, que eram pessoas que escreviam cartas fazendo reivindicações e colava nas paredes das fábricas. Mas mesmo assim, depois de um tempo, quando se intensificou realmente no século XIX a Revolução Industrial, a população do campo foi obrigada a mudar. Então, aconteceu esse êxodo rural. E o que aconteceu foi que a maioria dos bairros que a população vivia, trabalhadora, eram bairros de má fama. Por quê? Porque não tinha saneamento básico, porque dividiam um cômodo com 10, 15 pessoas, não tinha privacidade de, por exemplo, um casal poder dormir sozinho, dormir junto com os filhos. Então, assim, vivia no meio daquilo que o Engels vai falar dos prostituições, dos ladrões. Então,
Isso foi fazendo com que a cidade também fosse se modulando e tendo bairros marginalizados. Então, num bairro central viviam aqueles que tinham dinheiro, que podiam fazer casas melhores, e nos bairros marginalizados, chamados de bairros de má fama, os trabalhadores. E foi também a transição da manufatura para a maquinofatura, mostrando aqui para vocês. Alguém ligou o microfone? Não? O Marx não tem celular no filme. Eu assisti. Gente, que absurdo, nem existia celular. Eu, Andressa, se fosse para Paris, eu só queria me empanturrar de macarrão, aqueles bolinhos assim, e de comida. Eu não gosto de nada que tenha fumaça que cai. Bom, pessoal, então vamos lá. Essa obra, que também aconteceu uma revolução, inclusive é uma obra que eu tenho aqui em casa, tem uma réplica, obviamente. Revolução do Van Gogh, é a Revolução Alimentícia na Inglaterra. O nome dessa obra é Os Comedores de Batata. O que aconteceu na Inglaterra foi que teve uma modificação muito grande na alimentação também. Por quê? Porque precisava-se que as pessoas comessem coisas que sustentassem. E aí, então, teve uma pesquisa, alguns industriais vieram para a América, né, América do Sul, América Latina, para ver, então, e identificaram a batata e levaram, né, para plantar a batata. E aí a batata se tornou uma alimentação comum na Inglaterra, que era tida como uma alimentação que fosse o suficiente para que esses trabalhadores aguentassem o cotidiano das fábricas. Aí aqui eu trouxe um trecho do Adam Smith, tá? Da Riqueza das Nações. Ele vai mostrar numa fábrica de alfinete, que é uma coisa bem pequena, como acontece a divisão de trabalho. Da forma pela qual a fabricação de alfinetes é hoje executada, um operário desenrola o arame, outro endireita, um terceiro corta. Um quarto faz as pontas, um quinto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete e assim por diante. Dessa forma, a importante atividade de fabricar um alfinete está dividida em aproximadamente 18 operações distintas. Trabalhando dessa maneira, 10 pessoas conseguiam produzir entre elas mais do que 48 mil alfinetes por dia. Assim, pode-se considerar que cada uma produzia 4.800 alfinetes diariamente. Se, porém, tivessem trabalhado independentemente uma da outra, sem que nenhuma tivesse sido treinada para esse ramo de atividade, certamente cada uma delas não teria conseguido fabricar 20 alfinetes por dia, e talvez nem mesmo um. Isso aqui, o que ele vai falar é o seguinte: se cada um produzia 4.800 alfinetes, é importante pensar, mas e quanto que essas pessoas recebiam? Elas recebiam por esses 4.800 alfinetes? Não. Existe, então, o que o Marx vai chamar de mais-valia ou mais-valor, que é o lucro que o dono da empresa tira sobre o seu trabalho. Então, por exemplo, se você trabalha e você fabrica 4.800 alfinetes por dia, mas você recebe no final do mês por 4.000 alfinetes, olha a quantidade de dinheiro que ele está lucrando, então, em cima do seu trabalho. É basicamente o que a maioria de nós vivenciamos hoje em relação ao nosso trabalho. Aonde quer que a gente trabalhe, a gente gera muito mais lucro para o dono da empresa do que o nosso salário, certamente. Aqui eu trouxe para vocês, então, as revoltas, né, o ludismo, que era, eles se reuniam, então, na calada da noite e quebravam as máquinas, porque eles acreditavam que quebrando as máquinas ia retardar o processo da Revolução Industrial. Infelizmente, funcionava, de que alguns industriais ficavam algum tempo sem poder contratar trabalhadores, mas logo eles perceberam que isso não adiantaria, né? Que era necessário
que o capitalismo é o que tinha modificado a sociedade, não eram as máquinas. E o cartismo, que foi na década de 30 do século XIX, que já foi uma aceitação maior. Os trabalhadores já tinham entendido que eles não iam conseguir mudar a Revolução Industrial, mas que eles podiam exigir algumas coisas. E aí eles pediram um limite de 8 horas de trabalho, regulamento do trabalho feminino, a extinção do trabalho feminino durante a gravidez, o descanso semanal e o salário mínimo. E aí, então, o cartismo foi muito necessário para adquirir alguns dos direitos nas fábricas na Inglaterra durante o século XIX. A questão do cercamento na Inglaterra, ela foi primordial não só para o êxodo rural, mas principalmente para a Revolução Industrial. O que acontece? O cercamento eram terras comunais em que os camponeses, durante o período que vinha da Idade Média, né, e que estava fazendo a transição do feudalismo para o capitalismo, eles tinham cercamentos que eram um lugar que eles podiam cultivar ovelhas, né, Inglaterra, lã, que eles podiam plantar e ter essas terras que eles não precisavam pagar por elas. O que acontece? Existe os gentry, que é uma camada que é uma burguesia que estava tentando enriquecer através da Revolução Industrial e que por isso precisava de mão de obra. E o que essa camada fez então? Junto com a nobreza, que eram os proprietários de terra, eles fizeram cercamentos dessas terras. Então a população não tinha mais como sobreviver, porque eles não eram assalariados e eles não tinham onde plantar, onde cultivar animais. E por isso muitos foram para as cidades, para então se tornar trabalhadores fabris. Então, esse é o tipo de filme que eu, como professora de história, jamais passaria porque não faz sentido, né? Não faz sentido, é anacrônico, e esse é um pior problema de história, é porque a gente não pode cair no anacronismo. Tem coisas que são específicas da época, né? Daí você colocar o Marx com celular é, no mínimo, absurdo. Mas tem um filme do Marx que é muito bom. Valeu, Gabs. Então, né, você sabe que o Engels é o meu autor preferido, Renato. A, a, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, eu sei até citações de saber o número das páginas, é 200 anos do Engels. A Boitempo, ela é uma editora marxista e ela fez várias lives sobre o marxismo, inclusive tratando de assuntos que são contemporâneos, como, por exemplo, a natureza e tal, e o marxismo. Então, eu vou colocar aqui, se vocês pesquisarem na página do YouTube da Boitempo, vocês vão encontrar muitos vídeos de autores que são renomados no Brasil, que vão falar sobre os 200 anos do Engels. A UFPR, normalmente, a UFPR, ela tem um pensamento crítico, então é bom a gente se informar sobre o Engels e o Marx, mesmo que quem não gosta, é importante conhecer quem foram os caras, tá? Mas eu pretendo dar uma aula sobre Marx para vocês. Vocês já tiveram alguma aula sobre Marx? Eu já li 3 biografias. Já tivemos. Ah, mas se vocês já tiveram, então beleza. Acho que fica legal, tipo, passar uma outra, talvez como uma revisão, assim, talvez. Aí também, né, quer acabar com a memória, uma revisão. Doutora em marxismo, e o outro falar que eu vou passar uma revisão do Marx. Ah, no mínimo, vou acabar com a minha Desculpa, não quis dignidade. ofender. Vocês estão de tirando com a minha cara. Sobre a Revolução Industrial, gente, alguma dúvida? Gente, os aulões vai ter que ser assim, tá? Bem para a gente conseguir dar conta, senão não vai conseguir ver todos os conteúdos. Revolução Industrial, tá todo mundo já? Oi. Professora, Oi, é Tamara. uma pergunta boba, assim, mas eu sempre fico muito na dúvida sobre o êxodo rural. Tá. Todo mundo fala que é muito fácil e tal, mas eu nunca consegui entender muito bem.
Tá, vou te explicar então. Digamos que você mora no sítio, tá, Tamara? Então, as pessoas que moram no sítio, que sobrevivem da subsistência, por exemplo, você sobrevive de uma horta, de animais e tal, a gente denomina de camponês, tá? Então, o que que acontece? De repente, na cidade que você mora, uma cidade pequena, vem uma grande indústria que começa a fabricar tecidos. E aí, vocês vendiam, fabricar tecidos não, digamos que vem uma grande empresa de laticínio, que é uma empresa, por exemplo, que vende leite, manteiga, iogurte, e aí vocês começam a serem prejudicados por isso, você e sua família. Por quê? Porque vocês vão vender o leite, que é de agricultura familiar, sei lá, o litro vai estar R$ 6, os 2 litros, né? E aí, o laticínio vai vender por R$ 2 o litro, né? Ou menos até e tal. Então, vocês vão sair prejudicados, porque vocês têm muito mais trabalho, e, enfim, as pessoas vão ter mais acesso, porque não é todos os dias que vocês talvez vão ter leite, vão ter ovos. Então, o que que acontece? Você e sua família, vocês acabam decidindo que a melhor coisa é vocês irem morar na cidade para vocês começarem a trabalhar na indústria do laticínio, que está oferecendo bastante vagas de emprego. Então, por exemplo, você, Tamara, vai trabalhar na linha de produção cortando queijo. A tua irmã Tamires, que eu estou inventando, Tamires combina com Tamara, vai trabalhar fazendo iogurte. O seu pai vai trabalhar no carregamento. Então, vocês vão mudar para a cidade, porque lá vai ficar mais perto do trabalho, que é a indústria, porque senão vocês iam gastar muito tempo, além do trabalho, tendo que voltar todos os dias para o sítio. É isso que aconteceu na vida das pessoas, entendeu? Isso é o êxodo rural. É quando muita gente muda junto para a cidade para tentar sobreviver, porque no campo não está mais dando certo, porque as indústrias vieram e tomaram, então, as condições de vida daquela população. Você conseguiu entender, Tamara? Consegui, Hã? consegui sim. De verdade? De verdade. Ficou bem mais claro na minha mente agora. Obrigada. Então tá bom, combinado. Então é o seguinte, Revolução Francesa. Ninguém tem mais dúvida, né? Então tá. Vou compartilhar aqui. Felipe, agora parei aqui para compartilhar um negócio. Tava vendo sua foto, fiquei com um pouco de medo de você, Felipe. Você parece um infiltrado. Você quer dizer alguma coisa? Aproveitar que tá gravando aqui? Não sei, parece que é meio do BOPE, tropa de elite, não parece essa foto? Ah, é seu sonho. Entendi. Vamos lá então. Levante burguês, diga a Revolução Francesa. Já tá travando. Já vou entrar direto nos filmes. Pera aí, galera. Gente, olha, eu levei uma aula para cada um desses temas, mas aqui com vocês, como é rapidão. Vixe. Tá, vamos lá. Ué, simplesmente trancou meus slides. Pera aí, deixa eu achar aqui. Tem que abrir de novo, gente. Pera aí. A minha internet também tá bem ruim. Eu fico admirada. As meninas postam umas fotos tão bonitas aqui no perfil. Tem cada aluna maravilhosa, meu Deus do céu. Os meninos, tem umas fotos agradáveis, mas tem uns que nem bota foto. Daí não vai rolar o Tinder da aula, porque Fica vendo minha foto, não, vai assustar aí muito, viu?
Ué, como é que não vou ver se você botou aí? Eu vou ter que ver. O Eu vou ter Gabriel que que... tirar. Capaz. O Gabriel que fica se escondendo. Mas eu já vi a cara do Gabriel. Ele me adicionou no Instagram. O Gabriel é um gatinho, gente. Pode investir. Aí, primeiro eu, agora o Gabriel. E a minha foto é do perfil do Gmail, por isso que não aparece aí. Ah, tá certo. E Ah, agora mas eu peguei o celular e vou mostrar a minha face, chique. tá Chique. É bom? bom a gente saber com quem tá falando. Muito chique. Muito obrigada, seus... É César? É César. Ah, Depois eu aí gosto muito sim. da sua aula, viu? César é Sério, César? bonitão. Nossa, você viu só? Eu falei dos homens que não tinha foto, seu César. Aí sim, hein, seu César? Os meninos É, precisam aprender com o senhor. tem que aparecer, né? Já que a foto é do perfil, né? É verdade, certíssimo, seu César. Muito obrigada, tá? Obrigado a você. Vamos lá, gente. Então agora, vamos lá. Bom, vocês estão vendo os slides? Sim. Gente, então assim, eu tenho esses dois filmes para indicar para vocês. Esse primeiro filme aqui eu amo, é muito legal, tá? Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela Maria Antonieta. Ela foi um ícone na história, assim. É muito legal porque poucas vezes a gente vê falar das mulheres como elas foram importantes, né? E a Maria Antonieta, quando ela casou com Luís V, sexto, ela ela modificou a França. Por quê? Ela veio de outro país, né? Ela veio de Viena, e aí ela ela gostava muito assim de moda, então arrumava aqueles cabelos, colocava aqueles, sabe, aqueles cabelos gigantão, uns sapatos diferentes, então todo mundo dava risada dela. Nossa, eles casaram e eles demoraram acho que 5 anos para consumir o ato sexual. Olha só, 5 anos. Porque o rei, parecia que ele não gostava muito de mulher, na verdade, mas ele era obrigado a casar. E daí ela era obrigada a ter um filho dele para manter a relação da França com o país de onde ela veio, para que não houvesse guerra. E aí era o maior desespero. No filme mostra isso, que ela ficava desesperada, tinha que engravidar, mas depois ela engravidou, enfim. Livros sobre a Revolução Francesa, então a gente tem de literatura o Charles Dickens, Um Conto de Duas Cidades, e A Sombra da Guilhotina, de Hilary Mantel. E aí, então, as três palavras importantes: liberdade, igualdade e fraternidade. Essas três palavras, elas foram muito importantes e elas vieram dos teóricos iluministas, tá? Então, a Revolução Francesa, ela veio, né, os ideais, as pessoas que iam organizar, vieram então a partir dos iluministas. Uma coisa muito importante, ela foi uma revolução burguesa. Por quê, professor? O que isso difere? Bom, as pessoas que tinham dinheiro eram a minoria, mas elas entenderam que para elas mudarem as coisas na França, elas precisavam, então, de quem era pobre. Precisava da pobraiada, que era a maioria, para fazer a revolução. Então, o que eles fizeram? Eles se uniram, né, as pessoas, os pequenos burgueses, com a população mais pobre, para fazer uma revolução que, teoricamente, ia trazer liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, entretanto, todavia, trouxe liberdade, igualdade e fraternidade para quem tinha money, tá? Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. A Revolução Francesa, ela aconteceu em 1789, e assim, pessoal, toda revolução, ela acontece, não tem assim, tipo, uma data, pá, dormi, acordou a Revolução. Mas a Revolução Francesa, ela é comemorada no dia 14 de julho, porque aconteceu a queda da Bastilha, tá? Bastilha era uma prisão onde ficavam os presos, não eram os ladrões, eram os presos políticos, ou seja, as pessoas que eram contrárias ao rei, as pessoas que eram contra, que falavam mal do rei. Voltaire, que é um filósofo bem famoso, vou escrever o nome dele aqui para vocês verem, ele estava preso, ele foi liberado na Revolução Francesa, inclusive, tá? Deixa eu escrever aqui.
quando o meu computador parar de travar. Já vamos chegar nos girondinos e jacobinos. Vou colocar aqui. A Maria Antonieta gastava muito, tanto é que um dos motivos da revolução do povo querer matar ela era porque ela ficava gastando muito. Com cabelo, sapato, fazer uns negócios extravagantes. Bom, então vamos lá. A gente já vai chegar. Então, como que era a França antes da Revolução? É importante a gente saber. Se a gente viu que antes da Revolução Industrial tinha os camponeses, né, como eu expliquei para Tamara, que moravam, né, no campo, que produziam, que tinha o carpinteiro lá, o Gabriel, e daí depois que ele teve que trabalhar na indústria, na Revolução Francesa, a sociedade era dividida em 3 grupos, que aqui a gente chama de Estado, tá? Então, 3 grupos. O primeiro tinha a Igreja Católica, com mais ou menos 120 mil integrantes. O segundo, a nobreza. Nobreza, pessoal, eram todas as pessoas que eram ricas por causa da terra e que tinham, a gente fala sangue azul, sabe assim, era barão de não sei o quê, baronesa, duquesa, não sei o quê, que tinha algum título, que era composto de 400 mil pessoas, e o Estado, o terceiro Estado, que seria nós, os pobres, pobraiada, que era o restante da população, que tinha 97% dos franceses. Essa era a realidade. E quando o parlamento se reunia, e tinha o rei, né? Cada um desses estados, dessas 3 partes, tinha direito a um voto. Só que, se a gente parar para ver aqui, não precisa ser muito bom na matemática, para entender que o terceiro estado, ele era a maioria, e ele valia só um voto. E o primeiro estado, que era a igreja, e o segundo estado, que era a nobreza, eles se uniam e tudo que eles queriam, eles conquistavam, porque como eles se uniam, eles conseguiam 2 votos contra 1. Então, os pobres só se lascavam. Então, ia aumentar o imposto, o que acontecia? Tinha votação, vamos aumentar o imposto de quem? O primeiro estado, a igreja, não queria aumentar o imposto dela. O segundo estado também não. Eles votavam para aumentar o imposto dos pobres. Então, isso já causava muita turbulência, porque a população sabia que eles eram maioria. Então, vamos lá. Aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Então, aqui, o terceiro estado, ele vai ser conhecido, os camponeses, como sans-culottes. O que é culotte? Quando a gente fala assim que tem uma graxinha, uma bainha do lado, assim, um pneuzinho, a gente fala culotte, mas eram sem calças. Não é que eles eram nus, mas eles não tinham as roupas chiques da França lá e tal. Eles não se vestiam com aqueles cabelos e tal, eles se vestiam com umas roupas normais. Vou mostrar para vocês. Então, nas últimas décadas do século XVIII, cerca de 80% da renda de boa parte dos camponeses era só para pagar imposto. Tá parecendo no Brasil, que a gente só trabalha para pagar imposto, né? E em 1785 teve uma forte seca. E isso fez com que, então, o rebanho bovino, né, morresse muitos bois, a safra agrícola não foi para frente, então tudo estava ocasionando para as pessoas não aguentarem mais. E aí as mulheres foram as primeiras, olha que importante isso, as mulheres foram as primeiras a reclamar com o rei Luís VI de que o pão tinha aumentado muito o valor. Vocês lembram que, como que é o nome do pãozinho que a gente come lá? Normalmente a gente chama de pão francês, né? Então, aí eram as mulheres indo atrás reivindicar contra o rei pelo aumento do pão. Esse é o rei, tá? O que o rei fez? O rei decidiu o seguinte, bom, vou convocar os estados, vou convocar os grupos diferentes para a gente ver o que a gente vai organizar, porque precisa resolver alguma coisa. Está todo mundo reclamando, estão querendo arrancar minha cabeça, né? O que eu vou fazer? E aí, então, ele convocou a assembleia. Para quem não sabe, a assembleia é sempre o órgão máximo de votação de alguma coisa. Então, tudo que é votado em assembleia fica definido. Então, aqui a gente tem a divisão dos poderes, né? Dos 3 grupos.
Vamos ver o que eles foram votar. Então, é importante aqui. Isso que no Brasil hoje, no mundo, a gente chama de esquerda e direita, começou a existir aqui na França. Por quê? Os jacobinos, eles sentavam na esquerda e eles tinham um pensamento mais radical. Os girondinos sentavam na direita e tinham o pensamento mais conservador. Por isso que ainda hoje a gente fala esquerda e direita. Esquerda vem dos jacobinos, direita dos girondinos, tá? Então, os conservadores se sentavam à direita e os que lutavam por reformas, né, revolução, sentavam à esquerda. E aí o que aconteceu? O rei fez essa reunião e ele disse o seguinte: olha, o meu ministro das Finanças, ele decidiu que a partir de agora a igreja vai ter que começar a pagar imposto e a nobreza também. Aí eles ficaram doidos. Como assim? Não, 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 não. Aí começou já a maior bagunça. E eles não queriam aceitar, não queriam aceitar. E aí, então, ficaram um mês de discussão diante desse impasse e tal. Mas existia uma camada, eu não sei se vocês viram, mas ali não está escrito burguesia, né? A diferença da burguesia e da nobreza é que a burguesia, ela arrecada dinheiro dos burgos, que eram o comércio, tá? A burguesia estava crescendo e a burguesia se aliou aos jacobinos, aos sans-culottes, que era a população mais pobre, e falou assim: a gente tem que acabar com isso. A gente precisa organizar de um jeito que o rei não tenha tanta força assim, e que a gente possa ter maior representação durante os estados. E a primeira coisa que eles fizeram foi derrubar a Bastilha, que era o símbolo máximo do rei, porque ele mandava prender todo mundo que não concordava com ele. Por isso, quando a Bastilha ela foi atacada, foi o grande passo assim, que iniciou a Revolução. Aí os camponeses que estavam vivendo lá, né, nas fazendas, no sítio, começaram a botar fogo em tudo, começaram a matar os grandes proprietários, começaram a tomar as fazendas. Foi aprovada, então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabelecia a igualdade, tá? Sempre pensando na igualdade perante a lei, não necessariamente que acabar com as desigualdades sociais. A Bastilha, que eu já falei para vocês, que era, né, o símbolo máximo. Aí aqui um trecho do hino da França até hoje, né? A Marsella, que é uma canção revolucionária que dizia assim: avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou, o estandarte ensanguentado da tirania contra nós se levanta. Ouvis nos campos rugirem esses ferozes soldados? Vêm eles até nós degolar nossos filhos, nossas mulheres, as armas cidadãos. Formai vossos batalhões, marchemos, marchemos, nossa terra do sangue impuro se saciará. Então, ou seja, eles, enquanto cantavam esse hino, eles iam sair quebrando tudo, sair queimando tudo, até chegar no palácio de Versalhes, onde estava o rei e a Maria Antonieta. Até aqui, tudo certo, pessoal? Sim. Obrigada, Viri. Bom, pobre nunca teve sossego, isso é verdade, gente. O Gabriel perguntou assim: prof, por que tinha tanto... Tem alguém com o microfone ligado? Era tudo vendido os cargos, Gabriel. Por isso que tinha tanto cargo. Igual no Brasil vai ser também. O macete vou escrever aqui, jacobino, esquerda, girondino, direita. E aí você já sabe que esquerda é mais radical, direita é conservador. É a mesma coisa, tá? Será que é meu fone? Vocês estão ouvindo um chiado? Eu não. Eu tô ouvindo, prof. Agora parou. Então tá. Tá, entendi, né? Eu achei que era um grilo aqui já. Não, eu já tô experiente em Google Meet, então já sabia que era um chiadinho. Então esse é o, gente, esse é o palácio básico, um deles,
em que eles viviam, tá? Olha isso aqui. Olha esse palácio. Olha isso aqui, gente. E ainda Maria Antonieta morava durante o verão em outro palácio, porque ela queria ficar um pouco distante do rei Luís. Você vê, né? Naquele momento as mulheres já queriam ficar um pouco separadas dos homens porque não aguentava. Aqui, aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração ela foi muito importante porque ela ajudou a formular a maioria das constituições dos países de todo o mundo. O Brasil, inclusive, tem grande base da Constituição nessa declaração. Nossa, eu tô tomando um chá que eu não tô vencendo. Tomar esse chá. Então, ó, da declaração para vocês verem alguns, né? Os homens nascem e são livres e iguais em direito. Ó, a gente viu isso hoje no Locke, né? As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Artigo 17º. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização. Então, isso aqui só para a gente ver como era a Constituição, dizendo assim, ó, né, estava acontecendo lá, os pobres pensando assim, agora nós vamos ter direito e tal. Mas se a gente parar para reparar, não, né, gente? Pobre só se lasca, coitado. Eles acharam que ia conseguir ganhar um pouco mais de direito na política para ser menos explorado, mas a gente vai ver que não foi bem assim. Aqui eu trouxe só uns exemplos dos looks da Maria Antonieta, para vocês terem ideia, né? Ela era bem extravagantona, sempre bem diferente. E aí, o que aconteceu? Em 1791, foi finalizada a Constituição. Eles decidiram, tiraram o rei e decidiram organizar uma Constituição, que é baseada nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e fez a divisão, então, do Executivo, Legislativo e Judiciário. Eles tiraram todos os bens da igreja, confiscaram e distribuíram entre a população as terras. E aí, então, tinha um grupo dividido entre os girondinos, de direita, os jacobinos, de esquerda, e o grupo do Pântano, que ficava meio termo. Ele ficava em cima do muro, né? Era grupo do Pântano porque eles moravam perto dos pântanos, das planícies, tá? Por isso que era esse nome. Então, os girondinos, aqui eu trouxe para vocês verem, né? Era um grupo importante, que tinha da burguesia de negócios, banqueiros, jornalistas, advogados, tá? E os jacobinos e sans-culottes. Então, aqui, ó, sans-culottes eram esse tipo de calça normal, que não era essas calças aqui, sabe? Meio chique da burguesia da época. Por isso que eles eram conhecidos como sans-culottes. E aí, então, eles eram de um grupo radical. Quando o Robespierre, que era um jacobino, entrou no poder, ele ficou enlouquecido. Ele mandou matar todo mundo que era contrário aos jacobinos. Se ele suspeitasse, então, ficou conhecido como o período do terror. Inclusive, o Danton, que era amigo dele, que escrevia num jornal, ele suspeitou, ele achou, ele sonhou que o cara estava traindo ele e ele mandou matar, e na guilhotina. E ele mandou matar o rei Luís e a Maria Antonieta também foram guilhotinados, tá? Então, esse era... No entanto, aí teve a convenção, o rei Luís, ele só foi guilhotinado em 1792, quando ele foi acusado de estar passando alguns dados da França. A França estava quase entrando em uma guerra contra a Inglaterra, e ele estava, então, passando dicas, olha que falsinho, né? Porque ele queria ver se conseguia ter... Desculpa, gente, não era Inglaterra, não, Império Austro-Húngaro. Ele queria ver se ele conseguia ter poder novamente. E, então, o Robespierre descobriu e matou ele guilhotinado. Porém, aqui, para vocês verem, né, o que acontecia?
Eles iam, ó, na praça, a guilhotina ficava assim, matava e pegava a cabeça dos outros e mostrava assim ainda, ó, para todo mundo ver o que acontecia com os falsos. Ou nem era falso, né? O Marati, que era esse outro aqui, amigo também, foi assassinado dentro da banheira. Ó, ele estava escrevendo, ele também era jornalista, e assassinaram ele enquanto ele tomava banho. Tem essa pintura bem famosa, tá? Aí, na Revolução Francesa, eles decidiram que eles queriam mudar tudo, até os meses, as estações e tal. Então, aqui, ó, para vocês verem, por exemplo, vai ter um golpe de Estado depois que vai ser chamado 18 Brumário. Brumário era de outubro a novembro, então vai ser dia 18 de novembro. Tá vendo? Então eles mudaram tudo. Fala assim: não, a gente vai mudar, a gente não quer nada do que era antigamente. E uma coisa importante para se dizer, antes do Napoleão Bonaparte, é que o Robespierre, que matava todo mundo na guilhotina, durante uma assembleia, o que aconteceu? As pessoas não aguentavam mais, porque ele fez o período do terror, saiu matando todo mundo que era contrário, e decidiram matar o Robespierre. Votaram na frente dele, e alguns jacobinos girondinos se uniram e guilhotinaram o Robespierre. Então, com a mesma faca que tu feres, tu serás ferido. No caso aqui é a guilhotina. E ele morreu na guilhotina. A partir de então, os girondinos passaram a ter mais força. E aí eles se uniram com Napoleão Bonaparte, que era um grande líder do exército, né? E pediram então, Napoleão estava na Espanha lutando, e falaram assim: olha, Napoleão, volta para cá e dá tipo um golpe, se torna imperador que a gente vai te apoiar. E foi isso que aconteceu com o final da Revolução Francesa. O Napoleão Bonaparte ele vem de uma guerra e ele assume então o império, se tornando imperador da França. E é importante porque sempre mostram essa figura, essa imagem dele aqui, né? Mas na verdade Napoleão era baixinho, gordinho, andava mancando. Então, para vocês verem como se constrói os grandes mitos, né? Acerca do Napoleão. Ah, tá. Daqui tem algumas questões. Pessoal, alguma dúvida? O Napoleão, ele era uma pessoa da burguesia, então ele pensava apenas nele. O Robespierre, ele passou a ser visto como vilão, porque ele começou a matar todo mundo, né, gente, guilhotinar a cabeça de todo mundo. As pessoas tinham medo dele, até os amigos. O que, César, será que não foi daí o Zodíaco? Enterraram. Aham, fica exposto lá no palácio. Não, não deixaram a cabeça igual do Tiradentes, não. É que o zodíaco é feito assim, né? O horóscopo, né? De tal dia, do mês, pelo Ah, outro, é bem é parecido. verdade, seu César, é bem parecido mesmo. Eles criaram isso aí para dizer assim, ah, agora a França é nova e tal, mas na verdade, o que a gente pode observar é que mudou para tudo ficar igual. O poder só saiu das mãos do rei e da nobreza e foi para a burguesia. Mas a população pobre continuou se lascando, porque quando Napoleão assume, ele vai investir em guerras e tal, e a população precisava pagar com isso, né, gente? Pagar no sentido assim, ia para as guerras, precisava trabalhar para ter mantimento para mandar para os soldados. A Maria Antonieta, ela foi executada, mas não foi executada pelo mesmo motivo do rei Luís VI. Ela foi executada depois de 2 anos, porque o Robespierre decidiu que ela ainda era a figura dela era uma figura que representava ainda a monarquia. E aí decidiram matar ela por conta disso. Boa noite, Bruna. Pessoal, alguma dúvida? Se vocês tiverem, vocês podem falar, sério mesmo, tá? E sobre a Maria Antonieta, tem várias coisas que
falam que ela tinha amantes, homens e mulheres. No filme aparece, eu vou voltar o nome dos filmes. É Maria Antonieta, um dos filmes, que é com essa atriz maravilhosa, e o outro, que é um filme mais novo, é A Revolução em Paris. Desculpa, professora. Qual é o seu nome? Só para mim poder te chamar pelo nome. Pode ser Jô. Ô, Jô, na verdade seria o filme que você disse junto com o Frankenstein. Não, o Frankenstein foi o livro. O filme, você está falando do filme brasileiro, eles não usam black tie? Um outro, eu acho que você falou. Vou voltar lá, peraí. Ah, ó, vou colocar aqui. Filmes, Revolução Industrial. Filmes da Revolução Industrial, Batalha Incerta, e eles não usam black tie. Eles não usam black tie, provavelmente vai ter no YouTube. Livros, foi o Frankenstein e Germinal. Obrigado. Agora eu vou mostrar o da Revolução Francesa. Esses são os filmes e esses são os livros. O Charles Dickens é muito famoso, tá? Ele é bem conceituado na literatura, né? Já devem ter ouvido falar. Um Conto de Duas Cidades, ele vai falar então sobre essa diferença da França, a França dos ricos e a França dos pobres, e A Sombra da Guilhotina. Bom, gente, eu gosto muito, muito, muito de literatura. E a minha especialidade de literatura, assim, a coisa que eu mais gosto de ler ultimamente é sobre biografias. Então, tem bastante coisa legal, assim. Os Miseráveis do Victor Hugo eu li, eu estava na 7ª série. Eu não reli ele ainda, depois disso. Mas eu acho um livro sensacional. E tem também o filme, né? Mais alguma dúvida, pessoal? É o musical, aham. Nós assistimos um musical da Broadway, que obviamente a gente baixou e assistiu em casa, que é Hamilton, que é sobre a independência dos Estados Unidos. Quem tiver interesse, é muito incrível. O Hamilton foi indicado várias, assim, e é um musical com rap. Usa um pouco de rap, de pop, é muito bom, sério, vale a pena, sobre a independência dos Estados Unidos. E aí vai ter o Thomas Jefferson, é muito legal. O problema dos musicais é que são musicais. Eu odiava musical, mas aí quando eu assisti La La Land, nossa, daí eu comecei a amar. Aí eu aprendi a gostar. Aí agora eu aprecio a arte, eu gosto. Mas tem que gostar, gente, porque Chicago, legal, eu não conheço. La La Land é muito bom. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, Alana, faz sentido porque é o seguinte, Germinal tem um filme também. A Alana falou assim, faz sentido a questão da burguesia lutar contra as desigualdades sociais por não pertencer à nobreza e não ter os privilégios? A burguesia não lutava contra as desigualdades sociais, ela lutava para ter poder. Essa é a sacada. O que a burguesia queria? A burguesia não conseguia ter poder porque ela não era nobreza. E a burguesia, o comércio estava, né, fluindo super e ela queria ter as mesmas vantagens. Então ela luta não pela desigualdade, ela usa dos pobres para poder dizer assim, bom, né, os pobres estão aqui, são a maioria, a gente precisa deles, mas ela luta então para conseguir adquirir os desejos dela para poder alcançar o poder, que é o que acontece depois,
que a burguesia começa a fazer parte da política, com a formação dos estados nacionais, que acaba o absolutismo e começa a formação dos estados nacionais. Gabriel, isso é verdade. O Hamilton, meu Deus do céu. Bom, pessoal, acabou. A gente não vai conseguir ver Revolução Russa hoje, tá? Eu só quero falar algumas coisinhas antes da gente ir embora. De nada, Caio. É o seguinte, a filosofia volta em janeiro, acho que na segunda ou terceira semana, vai ser a primeira disciplina a voltar, porque é na segunda, né? E aí, filosofia volta com o texto do Nietzsche e com a aula de história. Só que filosofia vai mudar a partir de janeiro. A gente vai ter filosofia toda segunda-feira. Sociologia vai migrar para quarta, tá? Então, nós vamos conseguir fazer mais aulões e vamos conseguir vencer todo o conteúdo e ver a Hannah Arendt, e ver o Nietzsche, e ver outros autores, por exemplo, Aristóteles, Rousseau, Foucault. Então, aí a gente volta. Eu quero desejar para vocês, então, eu quero que vocês se cuidem, que vocês cuidem da família de vocês, que vocês permaneçam em casa quando der, por favor. Eu sei que tempos difíceis talvez estejam por vir, mas vamos permanecer unidos, tá? Estudando, vai dar certo, já deu certo, vão conseguir passar no vestibular e enquanto não acontecer os vestibulares, as provas, a gente vai estudando. Pode deixar, seu César, que eu vou trazer uma aula sobre o Marx para a gente conseguir entender um pouquinho melhor sobre ele. Se é para gostar ou se é para odiar, mas pelo menos para nós conhecer um pouco mais sobre o Marx, não é mesmo? Muito obrigada pela presença de vocês, boas férias. Eu também vou entrar de férias. Quem fez o meu meme tem que me mandar, tá bom? Um beijo para vocês, tá bom? A gente vai estudar entre a primeira e a segunda prova, a gente vai estudar até quando Deus me der paciência. Muito obrigada, pessoal, pelo carinho, tá? Boa noite, buenas noches. Até mais, bom descanso para todos e todas. Tá bom, Caio, já desculpei as brincadeiras, tá tudo certo? Era para garantir que você tinha visto. Tá desculpado. Então, a aula agora com a senhora é só em janeiro? Só em janeiro, seu César, acho que é na segunda semana que volta, tá bom? Segunda que vem é Sociologia com o professor Leonardo. Opa, também é bom, sem dúvida. Muito obrigada, tá? Obrigado, bom descanso, boa Para o senhor também. Bom descanso, bom final de ano, Feliz Natal, Feliz Ano Novo.